E em estúdio nesta edição do Meio-Dia para analisar o resultado das eleições presidenciais e o impacto da reeleição de Cavaco Silva no futuro de Portugal, estão em estúdio nesta edição Manuel Pinheiro, gestor, Alfredo Casemiro, empresário, e Francisco Vanzeler, também empresário. Aos três, muito boa tarde e muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio nesta edição do Meio-Dia. Manuel Pinheiro, começava por si. A reeleição de Cavaco Silva é mérito do candidato ou falta de mérito dos outros candidatos? É mérito do candidato. Existe uma tendência recente na história política portuguesa, desde o 25 de Abril para cá, desde que temos, de facto, um sistema político já estabilizado, de reeleição do Presidente da República. Isso dá alguma vantagem a uma certa inércia do sistema político e, eventualmente, a ver com uma questão de tempo na duração dos mandatos, que tem sido muito discutida ultimamente. De qualquer forma, essa inércia que não tem genuinamente a ver com uma espécie de conservadorismo do eleitorado, porque esse padrão não se vê num conjunto de outras áreas e de outras votações, tem provavelmente mais influência do que propriamente os méritos ou deméritos dos restantes candidatos. Agora, eu julgo que acho que não devemos relativizar aquilo que era a agenda do professor Cavaco, aquilo que foram as suas propostas e aquilo que foi o julgamento que as pessoas fizeram daquilo que foi o seu mandato e, mais ou menos, um julgamento previsional daquilo que poderia ser o próximo. Nós, no fundo, o voto são duas partes. Não há, de facto, uma parte de julgamento sobre aquilo que passou, mas estamos sempre a votar para o futuro. Não é a atribuição de uma nota a posteriori que acaba ali. Não, é fechar um ciclo e começar um ciclo novo. Alfredo Casemiro, acha que o valor da abstenção que ficou em, como já aqui dissemos, 53,37%, retira algum tipo de legitimidade ao Presidente reeleito? Não considero que retire legitimidade ao candidato eleito. Penso que o professor Cavaco Silva, como tem vindo a ser história ao longo desta nossa democracia, no pós-25 de Abril, sempre repetimos o candidato eleitoral, sempre foi o presidente anterior, dentro do possível, não retira. No entanto, é preocupante. É preocupante 53,37% de abstenção significa mais do que uma vitória, mais do que uma vitória para o Presidente da República, uma derrota para a democracia portuguesa, pelo aliar das pessoas. Ainda está por apurar que impacto terá tido toda esta confusão em torno do cartão do cidadão e das pessoas que não conseguiram votar por não terem com elas o número de eleitor. Ter de haver algum problema e que tenha impacto na abstenção, acha que deveriam ser apuradas responsabilidades? Todos os momentos de transição são momentos difíceis. O facto de passarmos de um processo de gestão eleitoral manual para um processo de gestão eleitoral eletrónico tem sempre uma fase de transição. Felizmente que nestas eleições, que são umas eleições que de alguma forma eram previsíveis daquilo que ia acontecer e que não traz grandes consequências, mas devemos retirar daqui as ilações necessárias para que nas próximas as coisas possam estar a funcionar em condições. Francisco Vanzeler, a propósito ainda deste assunto, há pouco antes deste jornal, dizia lá fora, informalmente, que esta questão do cartão do cidadão poderia ter sido bastante mais complicada e até resultar numa impugnação das eleições. Exatamente, porque houve muita gente prejudicada e era preciso que alguém tivesse falado no que foi a confusão nas secções de voto do país inteiro, que, segundo comparações de um grande embaixador português, nem no Sudão aconteceu. Ou seja, em nenhum sítio do mundo acontece as secções de voto estarem todas reviradas às avessas, como se houvesse uma revolta coletiva lá dentro, porque as pessoas queriam votar e não podiam, as secções de apoio ao eleitor estavam a transbordar, o computador caiu entre a 1 e as 4, ou entre a 1 e as 3, portanto não dava resposta. Portanto, isto é inadmissível. Só a forma, com respeito ao final, não sabemos quantas milhares de pessoas, mas foram milhares. Na minha secção de voto eu perguntei, eles disseram que tinham mandado muitas centenas de pessoas para trás. E foi só na minha secção de voto. Naquele sítio onde eu fui votar, perguntei, diz, mais de 100 mandámos para trás. Portanto, é muito possível que tenha influenciado um bocadinho, não o suficiente para alterar a votação. Mas é absolutamente impossível manter uma situação destas e é inexplicável. Acha que este valor expressivo da abstenção dever-se-á à grande probabilidade de reeleição de Cavaco Silva ou algum descontentamento do eleitorado ou desinteresse? Desinteresse, sim.
uma certa garantia de que seria normalmente reeleito o candidato como sempre foi, talvez o frio, há quem fale do frio, mas não é totalmente surpreendente. Acontece nos outros países todos, nestas mesmas situações, níveis de abstenção muito altos. Mesmo assim ficou acima da reeleição de Jorge Sampaio, em termos de abstenção. Ficou, exatamente, a tendência está a crescer e não se consegue travar. Era mais grave se tivesse sido muito próximo, os resultados tivessem ficado muito próximos, porque aí podíamos dizer que a abstenção tinha influenciado o resultado final. Não terá influenciado o resultado final, deve ter-se distribuído por todos. Acha que altera em alguma coisa a legitimidade deste Presidente reeleito? Se tivesse tido mais votos, teria mais legitimidade? Sim, se consegue que sim, tinha mais força, era bom que fosse 60 e tal %, era de maneira que os outros ficavam mais baixos e, portanto, neste instante não estavam a clamar vitória, como, em alguns casos, alguns destes dizem que ganharam ou que tiveram vitórias, quando no fundo não tiveram nada, foram derrotados, ponto. Mas se tivesse mais do candidato ganhador, obviamente que esses teriam menos e, portanto, já não podiam falar tão alto. Falando em derrotados, e gostaria também de abrir aqui um pouco o diálogo para todos. Manuel Pinheiro, começando por si, quem acha que foi o grande derrotado desta noite? Eu tenho uma tendência, não sei se é muito justa, mas eu julgo que o grande derrotado acaba por ser o secretário-geral do PS. Ele tem tido uma narrativa que acha que existe uma espécie de um gênio tático do Primeiro-Ministro, do secretário-geral do PS, e que esse gênio tático, o ex-libris, seria agora nas presidenciais, em que apoiava um candidato, não o apoiando, e, portanto, no fundo, venceria sempre, não é? Quer vencendo ou formalmente através da vitória da pessoa que apoiava, ou vencia na prática, vencendo no fundo aquela pessoa que ele, no fundo gostaria que Acha que Manuel Alegre saiu penalizado com o apoio do PS? Não sei que todos os candidatos recentes apoiados, ou em todas as eleições apoiadas pelo secretário-geral do PS, têm inapelavelmente acabado em derrota. E deveria ser também, na vossa opinião, um motivo de reflexão para o Partido Socialista? Não é o partido, é a situação. Lembre-se que a situação económica está a ser atribuída ao PS e ao Secretário-Geral, ao Primeiro-Ministro. Mas Pedro Passos Coelho também deu o seu aval ao orçamento, ao PEC, poderia também... Sim, mas isso não dirige a política. Foi necessário dar o aval e nós sabemos a razão porquê. É porque era inevitável que o desse para evitar um desastre maior. Mas não há dúvida que quem conduz a política neste instante de crise gigantesca leva com o ónus de perder tudo como se lhe ponha pela frente. Pois não há dúvida. Mas neste caso em particular é preciso ver que quem se propôs para candidato foi o próprio Manuel Alegre que se propôs, que se antecipou ao partido e que depois o partido não teve outra solução senão segui-lo, porque senão tinha que o enxutar, digamos. Acha que foi mesmo essa... Não teve outra solução? Não teve outra solução. O PS teria preferido apoiar outro candidato? Nós acompanhámos e vimos muito bem o tempo que demorou entre a candidatura, ou a apresentação da candidatura de Manuel Alegre e a sua aprovação dentro do PS. Demorou que tempos e lá dentro a votação dentro do PS não foi maioritária, ou quer dizer, foi maioritária por muito pouco. E acha, Alfredo Casimiro, que também Manuel Alegre terá sido penalizado com esta demora do PS em formalizar o apoio ao candidato? Sim, talvez, mas mais do que isso, porque era... Como dizíamos há pouco, era inevitável que Cavaco Silva ganhasse as eleições, até pelo momento político em que vivemos, pelo facto de termos um partido do centro-esquerda no governo, e era inevitável que Cavaco Silva ganhasse. O grande derrotado, na minha opinião, e como dizia há pouco, é efetivamente a nossa democracia, e acho que devemos estar todos muito preocupados com estes níveis de abstenção. Porque se nós virmos o professor Cavaco Silva com 52,94%, praticamente com 53%, tem menos meio milhão de votos do que nas eleições anteriores, e o candidato Alegre, Manuel Alegre, que faz praticamente 20%, tem menos de 300 mil. Isto é preocupante, porque há um desinteresse constante e crescente por parte da população. Mas acha que é só desinteresse da população ou há aqui alguma quota parte de responsabilidade dos políticos? Eu não... Vá lá a gente saber. Vamos lá nós saber, exatamente. Estamos Mas mais do que isso, o que me preocupa é este desinteresse que as pessoas têm vindo a acumular de ano para ano, de eleição para eleição. E isto é preocupante porque enfraquece muito a nossa democracia. Era preciso que a nossa democracia seja mais participada e qualquer eleição desta responsabilidade, seja para umas legislativas, seja para um candidato presidencial, com níveis de abstenção acima dos 45%, é realmente preocupante e começa a pôr em causa o sistema, porque mais de metade dos eleitores não votam e isso
de alguma forma retira legitimidade ao ato eleitoral e ao ato em si. Mas o que é certo, Manuel Pinheiro, é que aqui abriu-se um pouco o caminho para candidatos independentes. Já Manuel Alegre tinha feito um pouco esse caminho há 5 anos, agora Fernando Nobre também a ter um resultado mais expressivo do que se previa. Sim, a Maria Lourdes Pintacil, julgo que também já tinha sido mais precursora, Sim. até, embora depois tenha um pouco desaparecido esse fenómeno das candidaturas independentes à não presidência. foi tanto como ele acha que foi o primeiro e o único e o maior, não. Já houve casos de cidadania, como ele diz, em que se apresentou e teve uma votação substancial, ou seja, há uma grande predisposição na sociedade portuguesa para candidatos independentes de partidos. O que é que acha que há? Porque não gostam dos partidos que existem ou porque não os representam. Veja, o Partido Socialista, supostamente a palavra socialista tem o seu peso, não é? E ele, neste instante, tem que fazer políticas que não são socialistas. Obviamente, os verdadeiros socialistas sentem-se incomodados. E se não há nenhum partido, que não é o Bloco de Esquerda, obviamente, que é demasiado à esquerda, os verdadeiros socialistas sentem-se incomodados e procura de onde é que eu voto. Obviamente que o Nobre preenchia esse vazio dos socialistas, digamos, de esquerda, que não gostam da política atual do Partido Socialista, que obrigatoriamente tem que ser mais à direita, e então votaram no Nobre. Portanto, não tem grande mistério que o Nobre tenha tido aquela votação. Para mim não tem mistério nenhum. De onde é que os socialistas, verdadeiros socialistas, iriam votar? No Alegre não, porque o detestam, acham passado, acham que já é um perdedor nato e não queriam votar nele. Portanto, foram para o Nobre. Não, mas há ainda uma outra questão que é extremamente preocupante, na minha opinião, nestas eleições, que é o facto da votação de Manuel Coelho ter tido 4,5%. Isso denota, na minha opinião, uma preocupação, que é o voto de protesto. As pessoas encontraram, na minha opinião, estes 4,5% do Manuel Coelho como um voto de protesto, como um voto... Há mesmo quem diga que ele poderá ser o próximo adversário de Alberto João Jardim. Pois, esperemos que não. Esperemos que não. Para isso, esperemos que a nossa democracia não chegue a esse ponto, porque aí estaríamos completamente a satirizar a pouca dignidade que, por vezes, já encontramos. Mas é preocupante porque é um voto de protesto significativo. Diria quase que um pequeno grito do Ipiranga por parte das pessoas que foram votar e que encontraram, não se revendo no candidato, mas que acharam que tinham que protestar votando nele.